Nos anos 70, no estado do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, se formava o Conjunto Habitacional Planejado Ceará, que começou a ser habitado em 1978, com moradias populares que possibilitou várias famílias terem sua própria casa e saírem do aluguel. O local grande possibilitou grandes famílias que vinham de toda a parte do estado se habitar próximo à linda Fortaleza. Naquele bairro, as ruas tinham nomes numéricos, como Rua 118, Rua 128, e os quarteirões se organizavam por etapas, primeira, segunda, terceira até a quarta etapa. Era um bairro novo, sem estrutura completa, faltava transporte, água encanada, energia elétrica e asfalto. O cenário era de ruas de bairros, terrenos baldios, muito mato e casas todas padronizadas e simples, com os mesmos traços arquitetônicos. O clima era de improviso e sobrevivência, mas também de comunidade afetiva. Os vizinhos se ajudavam, as crianças brincavam na rua, as casas viviam de portas abertas, era seguro e amigável. Com o tempo, surgiram escolas, igrejas, comércios e os pequenos UVs, que eram unidades de vizinhança, como centros comunitários de convivência e lazer. Uma dessas famílias moradoras do Conjunto do Ceará estavam a da dona Francisca, de seu esposo. Ele trabalhava como açougueiro, tendo o comércio próprio, que na verdade funcionava numa Kombi, e ali ele vendia carnes passando rua por rua, atendia a população. A dona Francisca, por sua vez, trabalhava limpando uma escola do bairro. Era muito cansativo, os problemas de saúde dela passaram a vir com o tempo e esse casal tinha uma família simples e de cultura muito tradicional. Casados, eles tiveram 9 filhos, entre eles um menino que, aos 20 anos, completados em 1995, assumiria a sociedade que se sentia Dandara. Era Dandara, não Dandara dos Santos, mas Dandara Kathleen Velasquez. O que viria depois, o mundo inteiro conheceria. Um vídeo brutal, um crime bárbaro, uma transfobia escancarada diante das câmeras. Um horror de mais de 1 minuto que correu o planeta. Mas o que muitos não sabiam é que ali, naquela calçada de violência, não apenas morria Dandara, ali nascia também um grito, um movimento, uma lei. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Pessoal, eu peço a ajuda de vocês já agora no início do vídeo, que nos deixem aquele like, porque assim vocês estarão colaborando conosco, fazendo com que o YouTube entregue para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu não é inscrito, se inscreva nesse canal e entre para essa comunidade maravilhosa. Por aqui nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que rola por aqui. Já digo para vocês olharem esse sininho de notificação. Tem gente que não está recebendo nosso conteúdo. Pessoal, estamos postando 3 vídeos semanais. Então, segunda, quarta e sexta sempre tem vídeos novos aqui no nosso canal. Então, não perca nada. Fique aqui com a gente, nos acompanhe. Também te convido a se tornar membro do nosso canal. Por lá, vocês estarão colaborando ainda mais conosco, fazendo com que esse canal tenha cada vez mais qualidade nos vídeos, nas entregas, mais conteúdos. E para esse caso de hoje que eu esqueci de pegar, eu comprei este livro para me aprofundar nesse caso. O Casulo de Dandara, escrito por Vitória Holanda. A Vitória, ela é uma policial civil, foi professora na Academia de Segurança Pública, amiga de infância de Dandara e a conhecia como ninguém. Esse caso, ele ganhou mais um desfecho esse ano, mas temos que agradecer uma pessoa em especial aqui do canal,
que é a minha querida amiga Bolina Ribeiro. Ela que nos indicou esse caso. Eu, inclusive, não conhecia e confesso para vocês que a história dela é bastante triste. Tudo, a questão de preconceito e tudo mais, gente, assim, é muito, muito lamentável. Fica aqui ao nosso agradecimento a Bolina Ribeiro, minha amora, um beijão para ti em nome de toda a nossa comunidade. Agradeço a vocês que têm nos indicado casos aqui no canal. Quero avisar vocês também que eu não irei citar o nome de registro da Dandara por respeito, né? Então eu estarei contando para vocês o caso da Dandara, um pouco diferente de outros canais. Eu fiz em ordem cronológica e para vocês entenderem bem a parte em que ela se transforma Dandara, portanto, a infância, a adolescência, até os 20 anos, eu vou estar me referindo a Dandara como ele. Entendam toda a construção da vida da Dandara. Agora, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. Registrado com um nome masculino, esse menino nasceu em 1975, uma criança saudável, linda, cabelos cacheados, por natureza muito carismático. A rua era a sua maior diversão, junto com toda a criançada do bairro. Ele brincava principalmente na área de lazer, onde toda a gurizada se encontrava. O menino era bom jogador de futebol, mas se mostrava diferente dos outros meninos da sua época. Ele tinha laço forte com amizades femininas, brincava de boneca, imitava a Xuxa, Simone do Balão Mágico, até que certo dia, Dona Francisca, mãe dele, pegou o filho imitando a Gretchen, que na época, gente, a Gretchen, nossa, era o auge, assim. E ele, dançando, mostrava vocação para dança. Sonhava em ser veterinário, porque amava os animais. A família dava duro para manter as contas em ordem. É um menino que cresceu junto, né, com os irmãos, o mais velho Ronaldo. Juntos, os dois criavam pombos para vender na feira e assim conseguia ajudar no orçamento da casa. Mas havia algo que os irmãos demoraram para perceber. Sempre que eles vendiam os pombos, esses animais voltavam para a casa deles. Então, logo depois eles se deram conta que eram os famosos pombos correios. E a partir daí, eles conseguiram levantar uma grana melhor, já que era mais fácil para pegá-los, sendo que eles sempre voltavam para o quintal. Certa época, eles apelidaram o negócio de Clube dos Pombos, chegando a ter quase 300 animais que criavam no quintal da casa, bem como na casa dos vizinhos. E com o tempo, a adolescência foi se aproximando, o mundo à sua volta foi se transformando, a rua ela virou um espaço político, os amigos que se encontravam antes para brincar passaram a se encontrar para conversar sobre música, escola, sexualidade, repressão militar e sonhos frustrados. O Brasil, ele vivia o fim da ditadura e os jovens, mesmo sem entender tudo isso, sentiam no corpo os impactos da crise. As letras de Renato Russo, Cazuza, Titãs ecoavam entre os muros das casas. E cada vez mais esse menino, ele vivia uma confusão dentro de si. Ele relutava e lutava contra sua própria vontade de se identificar como menina. Isso porque ele sabia que, de certa forma, viveria muitos conflitos. Era difícil dar um passo à frente. Devido ao jeito feminino que ele tinha, desde a infância, ele já sofria até ali o suficiente de um monte de piada maldosa. A personalidade dele nunca mudou.
Ele brigava para defender os amigos, ajudava a mãe em casa, sempre presente na vida dos irmãos. O melhor amigo que alguém poderia ter. Inteligente, era uma pessoa de um coração gigantesco, não media esforços para fazer o bem para o outro. Foi exatamente nessa época que surgiu uma amizade com Estelina. Essa nasceu também menino, mas se transvestia de menina. A Estelina era a filha da dona Esmeralda, morava com a mãe e com a irmã Johanna, que também nasceu menino, mas se vestia de menina, e essa mãe, por sua vez, aceitava a condição dessas filhas. Esse menino, portanto, ganhou essas novas amizades que praticamente se tornaram suas irmãs. Juntos passaram fases marcadas por risos, segredos e confissões, e foi aí que ele começou a colocar uma blusinha feminina mais básica junto com a calça jeans masculina. E cada vez mais ia deixando a feminilidade à mostra, o que gerou conflitos em casa. A mãe, a dona Francisca, ela não que ela não gostasse, mas ela tinha receio daquela condição. Ela acreditava que tal atitude do filho poderia, de certa forma, influenciar os irmãos mais novos, principalmente o caçula dela, né, que inclusive nasceu menino, mas também já apresentava um jeito feminino. E na cabeça dessa mãe, um levaria o outro para um caminho perigoso, a ponto de, naquele momento, não saberem lidar com a situação, tanto do pai quanto da mãe desse guri, que tiveram uma educação extremamente rígida. Lembrando, pessoal, que nessa época não se falava abertamente sobre homossexualidade, era algo muito reprimido, muito pior que hoje. Na TV não era comentado, não era nada, era muito, muito, muito difícil de se assumir, podem acreditar. E nesse conjunto de situações, em casa as coisas iam ficando difíceis e a dona Esmeralda, por sua vez, acabou recebendo esse guri em sua casa, passou a criá-la como filha, bem como as duas filhas que ela já tinha. Ali, ele dormia, comia, ajudava nas tarefas de casa, divertia a todos com seu bom humor, continuava indo na casa da mãe dele, tudo a mesma coisa. A Johanna, ela era mais tímida, enquanto a Dandara era muito mais expansiva. Elas participaram de atividades locais, viajavam de carona para o centro da cidade, frequentavam os mesmos espaços de socialização dos jovens de periferia que buscavam ali, né, pertencimento de certa forma, e o centro de Fortaleza reunia vários jovens de algumas áreas diferentes, o que a aproximou da Izzy, uma guria com um visual de modelo muito bonita, um vocabulário cheio de gírias, que encantava todo mundo. E juntas, elas fumavam escondidas, compartilhavam sapatos, falavam de moda, sonhavam alto e se protegiam mutualmente. Mesmo sem saber, formaram ali uma rede de afeto e resistência, né, entre as meninas que ousavam ser livres. Nesse período foi que este menino passou a usar drogas. Mas a Daíse, ela tinha um irmão que se chamava Júnior, este heterossexual, e tinha aí uma certa proximidade com o novo amigo. E esse menino do qual nós estamos falando em específico acabou se apaixonando por esse Júnior. Tal paixão não correspondida, ele guardou em segredo em seu coração. Nunca chegou a revelar tal apreço, tal sentimento que desenvolvia dentro de si para com o Júnior. Foi em meio a essa situação que esse guri volta para casa da dona Francisca, sua mãe, fica mais próximo ainda de Johanna e Estelina novamente. O grupo, com o tempo, ia ganhando novos integrantes e um deles é Cândido, guri tímido, estudou em boa escola, via esse guri, né, andar com aquele jeito despojado, alegre, muito amoroso, até que certo dia Cândido toma coragem para conversar com ele e fazer amizade. Conta que gostava de meninos, que era homossexual,
mas que não teria coragem, ao menos, de se vestir como mulher. Em resposta, Cândido ele foi acolhido e amado pelo grupo, bem como pelo próprio guri, né, em questão. E essa amizade se tornou permanente. Até que um dia esse grupo de amigos passaram a frequentar um salão gay no Conjunto Ceará, onde conheceram travestis e gays que se montavam e se reuniam para conversar. Lá se encantaram com as histórias de cada uma delas. Foi ali que tiveram coragem para encarar a sociedade. Num dia no salão, elas acabam conhecendo figuras como a João, que se apresentava com identidade masculina e chamava atenção por sua moto e seu jeito rebelde. João, na verdade, era a João. Ela vinha de uma família de classe média, mas os pais não a aceitavam em casa depois que descobriram que a João era trans. Ela foi expulsa e passou a conhecer mulheres trans que se prostituíam, em sua maioria, fazendo disso um comércio, seu ganha-pão, uma espécie de cafetina. E foi nesse ambiente do Salão da Marcinha que esse menino resolveu se travestir. Ele já tinha 20 anos de idade quando tomou coragem para deixar a sua antiga identidade masculina e daquela data em diante assumiu ser Dandara Kathleen Velasquez. A partir daí é que Dandara saiu do casulo, arrumou os cabelos, foi deixando crescer, se apresentava de forma mais feminina, passou a exigir que todos a chamassem de Dandara. E quando alguém chamava pelo nome masculino, ela falava educadamente: por favor, não me chame mais com esse nome, porque agora eu sou Dandara Kathleen Velasquez. Não se demorou muito para ela começar a injetar hormônios, o que com o tempo foi tomando forma de um corpo mais arredondado, mais feminino, mas junto a essas mudanças na vida de Dandara, ocorria também uma mudança familiar complicadíssima. Uma das irmãs de Dandara se assumiu homossexual. Depois de um tempo, o irmão caçula já se apresentou como Keila e, diante disso, o pai não encarou muito bem a situação, lembrando que era um tempo difícil, diferente de hoje, né? As pessoas na rua falavam muitas bobagens, havia um total desrespeito e foi assim que o patriarca acaba saindo de casa, deixando os 9 filhos na responsabilidade da dona Francisca. Mas Dandara era uma pessoa muito para cima, dava um jeito de sair daquela tristeza. Umbandista, carregava consigo muita fé, saía com um grupo de amigos, dançavam em bailes do M-Som, onde era possível ouvir músicas de hip hop, funk, rock e house. Frequentavam bares de pagode e em ambos os locais eram pontos de encontro de juventude que faziam da música e estética um escudo contra a invisibilidade. Mas em todos os lugares, a Dandara ela era muito humilhada. Se é uma coisa que essa guria passou na vida foi humilhação. E não eram poucas vezes. E tanto ela quanto as outras trans eram chamadas de bicha, bichinha, entre tantos xingamentos. Ainda nessa fase, ela continuava com o uso de drogas. Na verdade, se perpetuou por toda a vida da Dandara. Diante de toda a mudança visível nos corpos das filhas da dona Francisca, essa mãe ela sempre conversava com a Keila, com a Dandara, como era difícil a sociedade entender a condição de cada pessoa, que a maioria das pessoas são preconceituosas, para elas não andarem com pessoas que usavam drogas, para cuidarem com prostituição, porque é algo que era muito comum no meio como ganho de vida. E essas questões sempre foi o medo dessa mãe. E ela não estava errada, porque a Keila e Silvinha, elas entram na prostituição. A Keila, irmã da Dandara, era muito consciente do que ela queria, do que ela não queria, principalmente se transformar completamente. Era o que ela desejava, sonhava em colocar próteses de silicone, ir para a Europa, ter uma boa condição de vida. E em meio à prostituição, a Keila ela levava tudo à risca. Ela não fazia uso de bebida alcoólica,
nem drogas ou qualquer tipo de substâncias. Com o tempo, Silvinha e Keila se tornavam experientes nos programas que faziam no posto São Cristóvão. Esse local ele era conhecido por ser um ponto de prostituição e no local havia travestis, adolescentes e até senhoras que ofereciam seus serviços a caminhoneiros. As meninas, elas se maquiavam discretamente, com o dinheiro que ganhavam, compravam roupas, sapatos, produtos de beleza e, em sua maioria, as trans tinham um sonho em comum, que era colocar as próteses de silicone. E quem estava nesse meio e queria lucrar com tudo isso era a João, que acabou ajudando as meninas de certa forma. A João, no meio em que estava, ela conseguia enviar algumas meninas para São Paulo, que ficavam abrigadas na casa de Camila, que era natural de Juazeiro do Norte. E ela tinha uma casa em São Paulo que ficava em São Bernardo do Campo, e lá ela abrigava mulheres e travestis em sua casa para poder fazer programa. Mas para isso era preciso pagar um custo, né? E geralmente alto. Mas aquilo começou a rondar com o tempo na cabeça da Dandara, que já passava dificuldades financeiras. Não era nada fácil conseguir trabalho sendo trans nos anos 90, né? Ou nos anos 2000. Acho que até hoje isso acontece, mas a João ela conseguiu um trabalho para a Dandara num salão de beleza, onde ela passou a ouvir vários relatos das clientes trans e decidiu-se aventurar no caminho da prostituição. Embora o amigo Cândido sempre dissesse o quanto esta prática ela era perigosa, o quanto ele era contra aquilo, ele não queria que as amigas entrassem nesse ramo, mas a vida de Cândido ela era totalmente diferente da vida da Dandara. Isso porque o Cândido, ele era gay, ele não era travesti. São coisas diferentes. E além disso, ele teve oportunidades de estudar em boas escolas, mas ele sentia a pena da realidade de outras pessoas. E aquilo doía nele por dentro. O Cândido, ele teve um caminho totalmente diferente, cursou o ensino superior e se tornou um grande administrador, enquanto a Dandara se aventurava nas ruas de Fortaleza, à beira-mar. E ali ela se sentia livre. Foi nesse período que ela conhece um italiano, cliente fiel, que lhe pagava muito bem, mas com uma condição: tudo teria que ser sem preservativo. Dandara, ela não fazia ideia do risco que corria, pensava ela que por aceitar tal proposta só daquele homem, não corria o risco de passar a ser portadora do vírus HIV. Mera ilusão da Dandara, né? Que tempos depois acabou tendo uma péssima notícia. A Dandara ela se sentia muitas vezes pressionada, de certa forma, pelos padrões estéticos, visto que a Silvinha e a irmã dela, Keila, já estavam com a aparência bem feminina, estavam ganhando bastante dinheiro no ramo, era um mercado muito competitivo. A diferença era tão gritante que as mesmas travestis do bairro que elas moravam, que inclusive uma rua chegou a ser apelidada de Rua dos Veados, enquanto umas se vendiam nas avenidas, outras se vendiam em casas de shows e se apresentavam como garotas de programa de luxo. Isso porque atendiam muitos gringos. A cidade turística contribuía para tal, enquanto a João aproveitou do mercado e acabou inserindo adolescentes no ramo da prostituição, acabou sendo presa por um tempo, até que depois ganhou a liberdade. Já a Dandara se tornava uma mulher que ajudava demais amigas e colegas a enfrentarem aquela vida tão sofrida. Dandara era uma figura emblemática e corajosa. Já estava com os cabelos compridos, vaidosa e mais dona de si do que nunca imaginou um dia em ser. Porém, seguia frustrada com o corpo.
mesmo com hormônios, para ela ainda era insuficiente. Ela começou a viajar então para o Recife, onde aprendeu técnicas de aplicação de silicone industrial, se tornando uma bombadeira. E essas aplicações elas traziam riscos enormes de infecção, necrose, embolia e até a morte. Mas muitos travestis viam nisso uma forma de alcançar padrões corporais desejados. Uma das noites, Dandara seguindo para o posto onde a prostituição era alta, mas logo depois ela resolve ir para a Avenida Beira-Mar. No local ela começa ali a conversar com uma amiga, uma velha conhecida dela. Parou um carro com 4 homens que fizeram uma proposta para a Dandara entrar no carro porque eles queriam fazer uma noitada. A Dandara ela já estava acostumada com esse tipo de atendimento. Entrou no carro, eles a princípio pareciam simpáticos, mas foram mudando de comportamento conforme o carro seguia para mais longe, até que pegaram uma estrada lateral da BR, adentraram em uma rua deserta, que no final desta rua tinha um galpão. Eles param o carro e já tiram a Dandara do veículo, arrastando-a pelos cabelos para dentro do galpão já escolhido por eles. Ali disseram que ela seria morta e se ela queria ser mulher, ela tinha que aprender a apanhar, porque mulher apanha, né? E dali em diante, a Dandara não teve mais chance de defesa. Ela foi agredida covardemente, com muitos socos, chutes, muitas pancadas na cabeça. Deram tanta paulada nela, com cabo de vassoura, que chegou a quebrar. A Dandara passou tanta dor que chegou a ficar fora de si. Depois de tanto ter gritado e implorado pela vida, onde ninguém ouvia, porque não tinha casa perto, até que ela abre os olhos e percebe que os homens seguiam para o carro. Imaginou ela, acabou tudo. Mas, infelizmente, não foi bem assim. Um demônio daqueles acaba vendo um cabo de vassoura, ele pega esse cabo, volta até Dandara e introduz o objeto em seu ânus. Ai, gente, bem isso. Depois, cada homem daquele repete esse processo. A Dandara foi encontrada no outro dia, desmaiada, e enviada para o hospital de Messejana, onde a medicaram, pois as dores que ela sentia eram absurdamente fortes. Mas depois ela acaba ganhando alta. A mãe cuidou dela, os amigos não saíram de lá, ninguém soltou a mão da Dandara, que era muito querida pela vizinhança, pelos amigos, mas os dias foram se passando. As dores se tornaram absurdas a ponto dela agonizar. Johanna, amiga de longa data, a levou para o hospital e foi necessário medicá-la, iniciar um tratamento, porque ela foi diagnosticada com coágulo no ânus, devido ao absurdo, né, que cometeram contra ela. No segundo semestre de 1999, a Dandara, já recuperada, voltou à rotina da prostituição até 2002, quando ela volta a trabalhar com a João, que nesse período ganhou liberdade e depois disso também nunca mais se meteu com adolescentes em seu negócio. Mas a amiga Johanna conseguiu também um emprego trabalhando como cozinheira na casa da João. A Dandara, ela queria conquistar o sonho de colocar as próteses de silicone nos peitos, mas quem sabe assim na cabeça dela ela ganharia mais dinheiro. E como a Dandara sabia que em São Paulo seria mais fácil de conseguir colocar as próteses, bem como a João tinha contato com a Camila, ela toma coragem e pede ajuda para que ele a enviasse para a casa da Camila. E ele conversa com a Camila e consegue mandar a Dandara para São Paulo. Só que tem uma coisa, né, gente? As gurias que iam para lá, elas já tinham o dinheiro para ir. E esse não era o caso da Dandara. Ela não tinha recursos para passagem, para nada. Então ela teria que trabalhar um bom tempo em São Paulo para poder pagar essa despesa. E daí para frente, a vida da Dandara foi só para trás. Por quê? Chegando em São Paulo, São Bernardo do Campo, ela tinha a casa, né, a diária para pagar, bem como a comida. O programa era cobrado no máximo R$ 35 e às vezes ela não fazia nenhum programa na noite. A Camila cansou de perdoar diárias dela. A Dandara também falhou nesse ponto, porque quando tinha dinheiro, ela queria conhecer as noites paulistas, ela queria passear, ela queria vivenciar
aquilo tudo que era novo para ela, né? Era um sonho, era uma novidade. Mas através das amizades que ela fez, ela achou por bem sair da região de São Bernardo e ir morar em Santo André, mas lá também ela não conseguia ter sucesso no local, acabou ficando frustrada porque não tinha dinheiro, não conseguia botar as próteses e pensou por bem que seria melhor voltar para Fortaleza e assim ela fez. Ao chegar na linda Fortaleza, ela passa a morar com a mãe dela, que estava sempre alertando, conversando, instruindo, principalmente quanto a perigo da prostituição e levando em conta que os dois pontos que a Dandara frequentava, que era o Castelão próximo ao cemitério Parque da Paz, quanto na beira-mar. Eram pontos que inclusive foram abertos, né, pela João da Moto, lugares que Dandara, depois que voltou de São Paulo, atendeu ali por mais um ano. Quem estava muito bem estabelecida na área da prostituição era a irmã da Dandara, a Keila, que por sua vez já tinha colocado prótese, mas ela tinha ainda um sonho a se realizar, que era ir para a Europa. E aí a Keila pede para João da Moto ajudá-la a ir para São Paulo, fazer os trâmites. A João conhecia o trabalho da Keila, o quanto ela era empenhada na profissão, não era uma guria de usar droga, nem de beber, nem nada. O fato é que a Keila, ela segue para São Paulo, trabalha igual uma louca, aluga um apartamento. Em São Paulo ela fez muita grana, se vestia muito bem, estava feliz, cada vez mais investia no corpo, realizou praticamente tudo aquilo que ela queria, só faltava mesmo ir para a Europa. Como ela estava praticamente com a vida ganha, ela fala para a mãe dela, Dona Francisca, que deixasse a Dandara ir morar com ela em São Paulo. Assim, a Dandara cuidaria da casa, ela teria mais qualidade de vida e a Dandara embarca novamente para São Paulo pela segunda vez. Mas passado uns meses com a Keila, a Dandara ela acaba ficando muito doente novamente, eram dores fortes, a Keila acabou levando ela para o hospital e descobriram que a Dandara estava com hepatite. Depois de 8 meses na Terra da Garoa, a Dandara foi obrigada a voltar para Fortaleza para começar um tratamento aos cuidados da mãe dela. Os amigos novamente ficaram ao seu lado, dando todo o apoio e suporte necessário. Quando chega no ano de 2007, a Johanna, aquela amiga antiga, né, da Dandara, ela faz o mesmo trajeto. Com o apoio da João, ela consegue ir para São Paulo, mas ela se estabelece na região de Taubaté. Meses depois dela estar no local, ela chama a Dandara para ir para lá também. A Dandara, por sua vez, embarca pela terceira vez para tentar a vida em São Paulo. Na cidade, ela ficou hospedada em um local que, diferente da Camila, né, que perdoava lá uma noite e outra, as coisas não ocorreram dessa forma dessa vez. Nessa nova casa, da qual a dona era extremamente rigorosa, os meses foram passando, a Dandara não conseguia levantar dinheiro suficiente para quase nada. Cada dia que passava, o dinheiro ficava mais escasso. Acabou ela atrasando o aluguel. E aí, em uma noite específica, ela não volta para esta casa, para essa pensão, para esse imóvel. Ela vai para outro lugar, só que ela não avisa nada à dona do local, que ela dormiria fora. O que acontece? Essa mulher já passa a pensar assim: ela fugiu e não vai me pagar, vou atrás dela. E é isso que essa mulher faz, ela vai num lugar, vai no outro, que ela vai até um bar, vê a Dandara. Nisso ela já entra igual um cavalo, vai reto na Dandara e a agride no meio de todo mundo. Tudo não bastasse, ela pega uma tesoura e cortou o cabelo da Dandara curtinho, bem masculino, assim, ó, cortando aonde pegava aquela tesoura, fazia um estrago. No dia seguinte, a Dandara estava em pedaços, desesperada, ela saiu andando pela rua sem destino, até que uma colega a convida para ir para o Rio de Janeiro, numa cidade chamada Três Rios. E nessa cidade havia uma rua nomeada como Rua das Primas, onde tudo ali era aberto ao consumo de drogas, exploração sexual, mas se prostituir naquele meio sem pudor, sem higiene, sem privacidade, sem nada. Tudo aquilo por meros trocados.
Mal sabia ela que a irmã dela, Keila, naquele momento, já tinha passado por ali antes dela chegar. Porque a Keila, ela caiu num buraco sem fim. Por quê? Porque a Keila, ela recebeu uma proposta de uma mulher, de uma cafetina, para ir para a Espanha. Tava com tudo pronto, passagens compradas. Mas o problema é que na Espanha eles não aceitam mulheres trans para fins de prostituição. Qualquer mera suspeita é crime configurado como o tráfico de pessoas. A Keila não estava preparada para responder às perguntas feitas no aeroporto de Madrid. E o que fez com que o seu visto fosse negado e ela foi obrigada a retornar para São Paulo. Desiludida da vida por não realizar o sonho, ela acaba caindo numa decadência terrível, ela cai em depressão e, para piorar, né, as piadas de mau gosto das próprias travestis fizeram com que a Keila desistisse da vida. Ela pega todo o dinheiro que tinha, passou a alugar carros luxuosos e andava a noite inteira pela cidade paulista. Quando o dinheiro acabou, ela voltou para a casa da mãe dela, da dona Francisca, em Fortaleza. Irreconhecível, magra, acabada, com vergonha de tudo e de todos. A galera não parava de falar como que essa guria estava no sucesso, caiu no buraco, chegou onde chegou. Meses depois, a dona Francisca acaba por descobrir que a Dandara estava na pior situação que poderia em Três Rios, no Rio de Janeiro. Deu um jeito no dinheiro e mandou para a Dandara para que esta retornasse. Quando a Dandara chega em casa, foi visível o quanto ela estava doente, magra, apresentava novamente o problema do coágulo, que incomodava muito. Também apresentava problemas no esôfago. E na casa da mãe, que acabou por cuidar das duas filhas naquele estado, percebia que a Dandara estava cada vez mais magra, cada vez mais debilitada. Acabou levando a filha na emergência do hospital de São José, onde ela foi diagnosticada como soropositiva. Apesar de ter recebido a notícia e ter ficado em choque, Dandara iniciou os tratamentos direitinho, apresentou melhoras, começou a trabalhar na casa de algumas pessoas, fazendo faxina, cozinhando, que podia. Às vezes as pessoas não queriam nem faxina, né? Mas ela dizia, eu vou fazer e depois tu acerta. Logo, ela abriu também um brechó para que pudesse ajudar nos custos de casa. Mas não se demorou muito para que descobrissem que a Keila também era soropositiva. E aí, minha gente, o mundo desabou. E a Keila, ela acaba se apegando no álcool para poder esquecer daquela situação. Além disso, tanto Dandara quanto a Keila largaram o tratamento por conta própria no ano de 2016. Então, tanto uma quanto a outra foi ficando cada vez mais debilitada, mas a Keila, deitada no sofá, mal conseguia se mexer. A dona Francisca, preocupada, grita ali por ajuda para que alguém levasse a filha para o hospital. E nisso, uma vizinha evangélica entra na casa, vê a Keila naquela agonia da morte, coloca a mão sobre a cabeça dela e diz, meu amado, aceita Jesus como teu único salvador? E a Keila, que nem conseguia mais falar direito, acabou chorando e dizendo que sim. Segundos depois, faleceu. Bom, no dia 15 de fevereiro de 2017, estava Dandara ajudando Vitória, a policial, que escreveu o livro sobre ela, em sua casa. Ela, nos últimos tempos, aparecia na casa da amiga Vitória quase todos os dias. Elas haviam passado uma infância juntas, tudo ela contava para Vitória. Estava lá ela, fazia comida, ajudava a Vitória a cuidar das tarefas de casa, brincava com as crianças que ela tinha, essas crianças da Vitória como sobrinhas. Quando a Vitória saiu para trabalhar, as duas combinaram assim que a Dandara ia embora e aí às 5 horas ela poderia voltar, né? Mas a Vitória nem imaginava que ali era a última vez que teria contato com a amiga de infância ainda com vida. Dandara foi para a casa da sua mãe, depois saiu caminhando até no final da rua para comprar pão, como ela sempre fazia. Quando um homem chamado Francisco Wellington Teles, 53 anos, estava de moto, esse para e lhe oferece uma carona. Dandara estava alegre e chegou a comentar com a irmã dela
que morava próximo da onde ela pegou essa carona, e disse assim: olha aqui, eu vou andar de moto, tô com um cliente. Uma testemunha apenas ouviu que Dandara havia cometido um roubo, porque o guri da moto teria gritado pega ladrão. Essa alegação foi descartada totalmente, essa possibilidade da Dandara ter roubado algo. A Dandara nunca roubou nada. Mas o que acontece no intervalo que ela sobe nessa moto até onde começa uma filmagem, nunca se soube o que aconteceu. É filmado um vídeo de 1 minuto e 20 segundos que aparece a Dandara sentada na calçada do bairro vizinho Jardim, no conjunto habitacional Palmares. A Dandara estava ali, magrinha, debilitada, fraca. Não conseguia revidar aos ataques que alguns homens já haviam feito e outros que estavam à sua espera. Quando começa esse vídeo, gente, a Dandara ela já tinha sido agredida. Francisco Gabriel dos Reis, ele dava chineladas no rosto da Dandara. Chinelada e mais chinelada. Xingamentos e humilhações, cabeça ferida. Ela segurava a blusa que ela tinha na mão para estacar o sangue que jorrava de um corte na sobrancelha. Eram 12 homens, tá? 12 envolvidos. Um que olhou, viu tudo, não fez nada, que sabia, não contou à polícia, enfim. Ao todo, 12. 4 deles eram menor de idade. Eles deixaram a Dandara seminua na rua. Ela gritava para que eles parassem com aquilo, mas eles não paravam. Os populares viam aquilo tudo acontecer, porque isso tudo aconteceu durante o dia, no meio da rua, onde tinha vários moradores. Mas ninguém se metia. Por quê? Porque aquele grupo que estava cometendo esse linchamento, eles eram um grupo criminoso. E o líder deles estava fazendo o mesmo. Por medo de sofrerem represálias, ficaram sem ter atitude, mas acabaram ligando para a polícia. Enquanto a Dandara gritava fora de si: não, pai, não me bate, não me bate, por favor, uma das pessoas atônitas liga mais uma vez para a polícia, outra pessoa liga mais uma vez, e cada segundo era uma eternidade. Foram feitas 7 ligações para a polícia e nada acontecia. Ninguém chegava para atender aquela ocorrência. Bom, continuando falando sobre o vídeo, um desses monstrinhos que ataca a Dandara, ele estava carpinando um lote. Aí vem ele com um carrinho de mão, enquanto os outros 4 continuavam com aquelas agressões. Quando o Rafael chega com esse carrinho, o chinesinho ele ordena que a Dandara subisse no carrinho de mão. Porém, a Dandara ela não tinha mais força. Acabou caindo no chão. E aí a cena só piora, porque o Rafael Alves da Silva passa a chutar mais e mais a Dandara, enquanto o Jean Vitor Silva Oliveira pega uma tábua e bate na Dandara com uma sequência de vezes. E ele fazia aquilo com a maior força que ele podia. Junto da violência, havia humilhação com xingamentos, principalmente por parte do Isaías da Silva Camurça, que falava: vai, viado, tem que matar, a imundícia tá de calcinha e tudo. Era o ápice do fim. Ela se defendia como conseguia e era um desespero absurdo. Aquele sangue, ele se misturava com os cabelos loiros dela. Não dava mais para enxergar quase nada a não ser sangue escorrendo o rosto abaixo. Dandara, com 42 anos, foi colocada por 3 desses animais, tá, dentro do carrinho. Um segurava pela perna e os outros 2 pelos braços, como se ela fosse um lixo. Depois, um guri começa a correr com o carrinho de mão pela rua abaixo, a Dandara ali em cima do carrinho. Até o fim da rua, eles vão transportando esse carrinho de mão. Ao fundo do vídeo, é possível ouvir alguém gritar: vai, vai, vai! E nesse momento, um dos que gravava a cena decreta o fim. Os caras vão matar o viado. Naquele momento, o desfecho seria exatamente esse: a morte da vítima. Dandara foi levada para trás de uma espécie de varanda de uma casa e bem ali próximo, onde ela foi agredida e filmada ainda. No local, houve mais agressões. A Dandara ela pediu água. E ela pediu também que chamassem o pai dela. Depois, Francisco José de Monteiro Oliveira Júnior,
ele efetuou 2 disparos contra a Dandara e ainda não satisfeitos, eles pegaram uma pedra que era bem grandinha e jogaram contra a cabeça da Dandara. Depois de 1 hora da primeira ligação para a polícia, é que os homens vão até o local. E aí já era tarde e bem tarde, né? O corpo de Dandara é levado ao IML e depois encaminhado ao velório, que ocorreu sob imensa tristeza por parte de familiares e amigos que se fizeram presentes. A polícia, por sua vez, passou a investigar o caso, liderados pelos delegados Bruno Ronchi Vieira, do 32º Distrito Policial de Bom Jardim, e Arlete Silveira, da Delegacia da Criança e do Adolescente. Logo depois, o vídeo parou nas mãos da polícia. A própria Vitória, policial amiga dela, não mediu esforços para identificar os 12 envolvidos junto com os colegas. A polícia chegou a ir na casa de Francisco Wellington, mas o mesmo já havia fugido. A polícia montou uma operação e contou com a ajuda de muitos policiais, helicópteros, bombeiros, até que conseguiram capturar Zazá, Júlio César, Bim e Jader, que naquela data ainda era menor de idade. Os demais fugiram para o interior do estado. O vídeo feito pelo grupo criminoso se espalhou na internet. Até hoje esse vídeo circula como sendo um dos mais impactantes. Ele nos causa dor e revolta. A notícia se espalhou não só no Brasil, como virou notícia internacional, mostrando o quanto tudo aquilo era desumano e cruel. A comunidade LGBTQI+, se manifestou. Eles fizeram protesto, pediram seus direitos e, diante do ocorrido com a Dandara, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdades Raciais da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei. Considera o LGBTcídio como homicídio qualificado e o classifica como crime hediondo, que foi batizado de Lei Dandara. O projeto altera o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos. A rua onde ela morava carrega atualmente o seu nome. Em 13 de setembro de 2017, foi instituído o Dia Estadual de Combate à Transfobia no estado do Ceará, sendo 15 de fevereiro como data escolhida em homenagem a Dandara. Entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, a policial civil Vitória Holanda, ela escreveu, o livro Casulo de Dandara, onde tomou ela a iniciativa de lançar esse material por conta de comentários falsos na internet que contribuíram a Dandara. Pessoal, assim como o vídeo ajudou, ele também muito atrapalhou, porque o pessoal começou a dizer que a Dandara era envolvida com facção criminosa, que ela vendia drogas, o que nada daquilo fazia sentido, aquilo não era verdade. Em 30 de novembro de 2017, 2 dos participantes ainda estavam foragidos. Os adolescentes estavam respondendo a atos infracionais análogos ao crime de homicídio quadruplamente qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O primeiro julgamento ele foi marcado para 5 de abril de 2018 e teve início às 9h46 da manhã. Durou 14 horas e 45 minutos até a leitura da sentença. 4 deles confessaram as agressões, alegando que não tinham intenção de matar a Dandara. Não, eles não tinham. A leitura da sentença foi realizada ainda de madrugada do dia 6 de abril. Foram individualizadas de acordo com a participação de cada réu no crime. Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado por ter atirado em Dandara. Jean Victor Silva Oliveira, Rafael Alves da Silva Paiva, Francisco Gabriel dos Santos Reis tiveram pena de 16 anos. O último réu, Isaías Silva Camurça, foi condenado a 14 anos e 6 meses. As defesas de Jean e Rafael anunciaram que iriam recorrer à decisão por entenderem que a pena foi elevada, justificando que a agressão causada por eles não foi fator da morte da vítima. Foi a primeira vez na justiça brasileira que um juiz mencionou na sentença motivo torpe, nominalmente citado por transfobia, como qualificante do homicídio. O 6º réu, Júlio César Braga
da Costa não foi condenado junto com os demais porque ele havia recorrido para não ir a júri popular por falta de provas, o que foi negado. Posteriormente, foi a julgamento no dia 23 de outubro de 2018, onde foi julgado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e uso de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, e corrupção de menores, tendo como resultado 16 anos de reclusão, já que foi absolvido da acusação de corrupção de menores. 14 de dezembro de 2019, data em que a Dandara completaria 45 anos, o artista maranhense Rubem Robierbe a homenageou com uma escultura em uma praça em Tribeca, sul da ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, intitulada como Máquina de Sonhos Dandara. A família de Dandara agradeceu pela obra que, de certa forma, realizou o desejo dela de um dia se tornar famosa. Por fim, Francisco Wellington Telles foi apontado como o ator intelectual do crime. Foi este quem pegou a Dandara de moto. Era o único que estava foragido e foi preso em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no dia 15 de março de 2019. Ele foi julgado dia 17 de novembro de 2021. A defesa alegou que seu cliente teria atraído Dandara ao local sob o pretexto de vingança, após descobrir que ela vivia com HIV e espalhavam rumores falsos sobre supostos furtos praticados por ela na região. Mas acabou sendo condenado por motivo torpe, vingança e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pegou, portanto, 16 anos de reclusão. A dona Francisca Ferreira de Vasconcelos, mãe da Dandara, entrou com um processo contra o Estado devido à demora de prestar socorro. Na sentença, o magistrado considerou que houve a omissão estatal no atendimento à ocorrência, sendo que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança recebeu 7 chamadas de números diferentes alertando sobre as agressões. Mas a viatura policial ela só chegou no local 1 hora depois da primeira ligação, como eu havia dito para vocês. E esse ano, 2025, a sentença onde a pensão mensal à mãe da vítima foi fixada como compensação por dano moral com base na dependência econômica da autora em relação à filha. Inicialmente, dona Francisca Ferreira pediu 1 milhão de indenização por danos morais, mas o juiz fixou o valor em 50 mil reais. Me corrijam se caso eu estiver errada, mas atualmente um crime cometido contra a mulher trans se enquadra na Lei Maria da Penha, pelo que eu tenho visto. Mas fiquei aqui um pouco em dúvida nesse caso. Até porque eu acredito que essa questão da Maria da Penha valer também para mulheres trans, o que faz muito sentido, ela foi empregada atualmente nesses casos. Por fim, posso dizer a vocês que a Dandara ela foi assassinada, arrastada, abusada, humilhada, porque ela era quem ela era. Ela tinha sonhos simples. A Dandara ela era simples. A Dandara ela só queria ter uma casa para morar, ter uma dignidade no emprego, respeito nas ruas. Mas nesse país que insiste em apagar a humanidade de quem foge do padrão, o sangue dela escorreu pelas calçadas do Conjunto Ceará, mas também regou o solo da luta. Por fim, a Dandara dos Santos, como foi noticiada, nome do qual a dona Francisca, a própria mãe dela, nunca entendeu, porque nenhum deles da família tem o sobrenome dos Santos. Mas foi esse o nome que se tornou símbolo de um Brasil que precisa encarar o espelho da transfobia, símbolo de uma urgência que ninguém deve morrer por ser quem é, que seu rosto seja estampado em cada ato por justiça, em cada lei que avance, em cada travesti que resista, que a sua história, marcada por dor, também inspire coragem e que um dia, quem sabe, o Brasil seja um país onde ser trans não seja uma sentença de morte, mas apenas ser, porque assim Dandara vive e viverá enquanto houver luta. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo
e que o universo nos abençoe.